Bom dia, eu me chamo Natália e hoje é dia de devocional. Eu quero compartilhar uma mensagem que se encontra em Neemias, capítulo 2, versículo 11, 12 e o versículo 16. Vamos ler? Diz assim: Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. 16 agora. Não souberam os magistrados aonde eu tinha ido, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados e nem aos demais que faziam a obra. Então aqui, gente, Neemias chega em Jerusalém. Quem que é Neemias? Neemias, ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam destruídos, que as portas estavam queimadas a fogo. E ele colocou no seu coração e ele começou a orar e jejuar e pedindo a Deus para que o Senhor se lembrasse do seu povo. E quando o rei viu que o semblante de Neemias, porque diante dessa situação toda, o semblante de Neemias mudou e Neemias era o copeiro do rei. E quando o rei viu que Neemias estava triste, ele pergunta a Neemias: por que tu tá triste? E aí Neemias vai e fala: olha, eu não ficaria triste se a cidade dos meus pais estão queimados a fogo. E ele fala assim: olha, tá uma situação. E o rei fala: o que tu queres? Ele fala: eu quero reedificar os muros. E o rei, gente, ele autoriza Neemias partir para reedificar os muros e dá cartas para ele, para que ele consiga os materiais, tudo que ele precisa. E aí Neemias chega. Só que quando Neemias chega em Jerusalém, ele não conta, ele não fala para as pessoas o que ele estava fazendo ali. Depois de 3 dias ele começa a inspecionar, assim, sabe, verificar como que estava a situação, como estavam os muros. E ele não declara para ninguém ainda o que ele havia feito. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a gente guardar as nossas palavras, sobre o poder do silêncio, sabe? Porque antes de Neemias chegar e falar assim: olha, eu estou aqui para reedificar os muros, Neemias soube esperar o tempo certo de usar as palavras. E nós temos muitas das vezes dificuldade de guardar, sabe, um projeto, de guardar algo que o Senhor tem colocado, tem gerado dentro de nós. Muitas das vezes a gente tem sido como José e contado os nossos sonhos para pessoas que muitas vezes não querem o nosso bem. José é um bom exemplo, e olha que ele contou para sua parentela, para os seus irmãos, gente da sua casa. Sabe, talvez você esteja aí com um projeto. Antes de qualquer coisa, de revelar o seu projeto, apresente ao Senhor, coloque Deus acima de tudo. Antes desse projeto começar a sair, a criar caminhos, primeiro foi no secreto, foi entre Neemias e Deus. Antes, ele pegou aquela causa, aquela situação e apresentou diante do Senhor. Ele levou até o Senhor através da oração e do jejum. Ele falou: Senhor, olha, lembra-te de que o Senhor disse que se o teu povo, mesmo que eles estivessem em cativeiro, o Senhor, e se eles clamassem, te buscassem, o Senhor viria. O Senhor levou primeiramente, Neemias levou primeiramente ao Senhor a situação. Sabe, que esse projeto aí você leve primeiramente ao Senhor. Sabe, que essa causa aí que você tem hoje, você leve primeiramente ao Senhor. Sabe, essa situação aí que tá tão difícil, coloque o Senhor em primeiro lugar. Apresente ao Senhor. Coloque Deus acima de tudo. Segundo, guarde as suas palavras. Não fique contando. Conte para aquela pessoa que pode fazer algo por você. Quando o rei viu que Neemias estava triste, ele falou: Neemias, por que você está abatido?
Aí ele pôde compartilhar. Ele soube que aquela pessoa poderia. E ele compartilhou. Mas quando ele chegou à cidade de Jerusalém para reedificar os muros, ele entendeu que ele não poderia falar naquele momento que ele chegou ali. Não, ele aguardou o tempo certo, o tempo oportuno para dizer e para reunir as pessoas e falar: olha, eu estou aqui por causa de uma missão. O Senhor me chamou neste lugar para reedificar os muros. E de fato, Neemias reconstruiu os muros. E ele precisou, e ele recebeu ali o apoio de muitos judeus, muitas pessoas, sacerdotes ajudaram Neemias a reedificar, porque o Senhor era com eles. Eles tinham uma autorização que vinha do Senhor para reconstruir os muros. Sabe, eles enfrentaram desafios, sim, foram perseguidos, levantaram perturbadores, levantaram pessoas para poder parar aquela obra, levantou Tobias, Sanbalate, levantou. Mas o Senhor era com eles. E quando o Senhor está no projeto, quando o Senhor está conosco, nada pode impedir. O inferno não pode impedir, ele pode tentar com seus ataques, contra-ataques, mas o Senhor é com você. E o inferno, ele tem que sair. Porque quando o Senhor te autoriza, ele te dá condição, ele te sustenta, ele te levanta, ele te capacita para você continuar, para você permanecer. E nessa manhã, sabe, que você venha guardar as suas palavras, saber o tempo do silêncio, saber o tempo de espera e o tempo de edificar, o tempo de falar. Sabe, há tempo de calar e há tempo de falar. Assim como Neemias, ele me inspira porque ele era simplesmente um copeiro, um homem improvável. Quem diria que um copeiro que servia o rei seria o responsável por reconstruir os muros de Jerusalém? É assim que Deus faz, ele pega uma pessoa que é improvável, ele pega eu e você, uma pessoa improvável, e faz grandes coisas. Você crê? Amém? Que Deus abençoe a sua semana.